Pessoal, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando. Aqui, atendendo a inúmeros pedidos, estou fazendo esse vídeo aqui para evoluir um pouco a nossa conversa sobre money management, né? Então, particularmente, como que a gente pode adaptar as técnicas tradicionais aos nossos setups específicos, ah, que podem, claro, variar com relação à literatura, né, de money management, de Martingale, de Dallenberg, que é praticamente toda baseada em cassino, né, em roleta, etc., e não ao trade. Aqui nós temos, no trade, nós temos particularidades que nós vamos falar, e nós vamos falar como que a gente pode adaptar. Eu vou fazer dois vídeos aqui. Esse primeiro vídeo eu vou falar de variações de Martingale, e o segundo vídeo eu vou falar sobre as variações de D'Alembert. Tudo que eu falar aqui são baseado em minha experiência pessoal, tá? Não é nenhum estudo científico, nada disso, mas são meses ou anos de experiência pessoal, de estudos. Espero que vocês considerem dessa maneira, não é de forma alguma uma recomendação de como operar, mas e sim observações do que eu aprendi nesse tempo operando diferentes formas de money management, né, e como eu fui evoluindo. Inclusive, já vou deixar aqui uma informação de que esse vídeo de hoje, que nós está falando sobre Martingale, não é o que eu tenho usado principalmente, tá? Mas é importante a gente passar por isso para entender a evolução e eu vou falar mais sobre as técnicas que eu estou usando no próximo vídeo, mas é importante passar por esse para a gente entender como que a gente chegou lá. Inclusive, se você não assistiu ainda os primeiros vídeos dessa série, tem três vídeos que apresentam conceitos importantes. Eu vou deixar o link aqui embaixo e recomendo que você assista, tá? Até antes de assistir esse, ou particularmente se você começar a assistir esse e não estiver entendendo nada. Os primeiros vídeos te dão os conceitos que vão permitir entender este aqui, tá? Então vamos começar aqui, ahn, lembrando um pouco do conceito, né, que é bem básico do Martingale, né? Então vamos usar um exemplo bem simples, né? O Martingale surgiu na roleta, né, quando você aposta ou no par ou ímpar, ou no preto e vermelho, que são apostas que têm quase uma, uma probabilidade de 50-50 ou 1 para 1. Não chega a ser 50-50 porque tem a porcentagem da casa, do cassino, né? Tem o zero, tem o 0-0 na roleta que o apostador não ganha. Então, para simplificar, eu vou usar aqui um exemplo do bem básico, que é a cara ou coroa. A cara ou coroa, sabemos que tem, obviamente, se for uma moeda perfeita, etc, etc, tem uma relação ganha-perde de 1 para 1, 50%, 50%, e dá para usar o martingale tradicional. E vamos imaginar aqui que cada vez que a gente joga uma cara ou coroa, se a gente ganhar, a gente ganha R$ 10, se a gente perder, a gente ganha R$ 10. Então eu inventei aqui uma sequência de apostas, uma sequência de 14 apostas, que nós vamos utilizar essa mesma sequência conforme nós fomos evoluindo aqui a nossa conversa sobre técnicas de martingale, tá? Então, ó, uma sequência de 14 apostas, ah, a sequência de resultados ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, desculpa, perdeu, perdeu, ganhou, ganhou, perdeu, ganhou, ganhou, etc. E se a gente estivesse apostando uma unidade em cada uma delas, qual teria sido o nosso ganho ao final das 14 apostas, né? Então, só dando um spoiler aqui, por acaso aqui nós temos mais gains do que losses. Tá? Dentro dessas 14, tem 9 gains e 5 losses. Então, nós ganhamos 90, perdemos 50, no final ficamos com R$ 40 de lucro. Tá? Pode acontecer isso? Pode acontecer. É aleatório, a gente pode ter grandes sequências de losses, podemos ter grandes sequências de gains, sabemos disso que probabilidade, a gente nunca sabe qual vai ser o próximo resultado baseado nos resultados anteriores. Né? Então, fazendo uma mão fixa, uma unidade a cada aposta, nós teríamos chegado ao final desta sequência com R$ 40. Aí vem o martingale tradicional. Né? O
que é o martingale tradicional? O martingale tradicional, o martingale clássico, diz o seguinte: numa sequência de apostas em que a relação é 1 para 1 ou 50-50, conforme você ganha ou perde, se você dobrar a sua aposta a cada loss, no momento que você tiver um gain, você vai recuperar todos os seus losses e ainda vai sair no gain. Tá? Aqui estamos admitindo que não tem custo para você entrar na operação, estamos simplificando mesmo. Tá? Então, você dobra a cada loss, reinicia a sequência no gain e vamos ver como que teria ficado no martingale tradicional. Mesma sequência de gains e losses, tá? Exatamente a mesma, só que agora nós vamos variar o tamanho da aposta. Na primeira aposta a gente começa com uma unidade, ganhamos R$ 10. Na segunda aposta, nós continuamos com uma unidade, perdemos R$ 10. Como nós perdemos, vamos dobrar a aposta. Fomos para duas unidades, perdemos. Como nós estamos com duas unidades, ao invés de perder R$ 10, nós perdemos R$ 20. Vamos dobrar a aposta de novo. Fomos para R$ 4. Perdemos novamente. Perdemos mais R$ 40. Então aqui nós já temos 70 negativo. Menos 10, menos 20, menos 40. Dobramos novamente. Vamos para 8. Ganhamos finalmente. Ganhamos 80. A gente tinha perdido 70, ganhamos 80. Zeramos. Podemos voltar a reiniciar no 1. E assim por diante. Perdemos, dobramos. Ganhamos, reiniciamos. Perdemos, dobramos. Ganhamos, reiniciamos. E chegamos no final da mesma sequência com R$ 90 de lucro. Lembra que eu tinha dito lá atrás que nessa sequência tem 9 gains e 5 losses? Então, no martingale tradicional ele tem essa característica. Como a cada gain você recupera todos os seus losses anteriores, no final você vai ter um gain total igual ao seu total de gains. Nós tivemos 9 gains no total, cada um deles valendo R$ 10, ganhamos R$ 90 no fim. Esse é o martingale clássico que funciona numa cara ou coroa, por exemplo. Ele é uma sequência geométrica. Se a gente tivesse perdido quando a gente apostou 8, teria ido para 16, depois para 32, e é aí que a coisa começa a sair de controle. Né? Muito bem. Passamos dessa introdução teórica, vamos partir para o real. Né? Vamos ver o que vai acontecer num setup de trade. E para isso eu vou usar o backtest de um robô nosso aqui, que é o famoso robô que nós batizamos de Rangão. E aqui nós temos o resultado, estou mostrando para vocês o resultado do backtest de 4 anos, de 2021 a 2024, deste robô. É um robô bem interessante, tá? E este backtest é considerando uma aposta, né, ou uma entrada de um contrato de mini índice a cada trade. Tá? Então, seria equivalente àquela nossa primeira coluna no Excel. A entrada fixa, sempre um contrato. Tá? Aqui, para quem nunca viu, essa aqui é a tela de backtest do MetaTrader, da ferramenta MetaTrader. Tá? E eu estou mostrando duas telas do MetaTrader aqui, o gráfico de evolução do capital e, na parte de baixo da tela, as métricas desse backtest. Tem um monte de coisa aqui nessas métricas, mas eu resumi aqui as mais importantes nessa tabelinha aqui do lado direito. Tá? Então, nessa versão do backtest, que é a versão sem Money Management, esse nosso robô, em 4 anos, teve um lucro de R$ 12.000 e teve um drawdown máximo de quase R$ 600. Então, é bastante legal, bastante razoável. Um fator de lucro, aqui eu não vou entrar em detalhes de como calcula, de 1,29, um fator de recuperação de quase 20, e aqui que está essas duas últimas colunas que são importantes aqui. Ou seja, no trade,
nós não temos essa relação que nós temos num cara ou coroa ou na roleta de que o ganho é igual à perda. No trade é muito comum nós termos relação de 1 para 2, 1 para 3, 3 para 2, 3 para 1, em que o, o gain é de 100 pontos, o stop é de 200 pontos, então varia muito isso. E não só isso, em muitos setups, o gain e o stop, eles nem são fixos, eles variam, porque você pode utilizar gain variável baseado em ATR, loss variável baseado em ATR, ou mesmo que o gain e o stop sejam fixos em pontos, você pode estar utilizando trailing stop, você pode estar utilizando break-even, então varia muito, né? Então, como varia, eu peguei o médio aqui desse nosso backtest, tá? Ah, e em média, cada gain, cada trade com gain nesse backtest ganhou R$ 13 e cada trade com loss perdeu R$ 33. Pô, Rogério, mas como é que você teve lucro assim? Como é que tem essa curva ascendente se o gain médio é de R$ 13 e o loss médio é de R$ 33? Por causa disso aqui, por causa da porcentagem de gains. Temos quase 78% de acertos nesse setup. Se você aplicar esses 78% de acertos a esses números de gain médio de 13 e loss médio de 33, dá essa curva positiva, tá? Então, ou seja, como a gente não tem uma probabilidade, então aqui a gente não tem uma probabilidade de 50%, como a gente tem no Caro Coroa. Aqui a probabilidade é de quase 78%, o que nos permite ter um loss maior que o gain. Muito bem. Dito isso, vamos voltar lá para a nossa planilha do Excel e ver como que ficaria esse trades se a gente aplicasse aqui tanto na mão fixa, tá? Na nossa mesma sequência de mão fixa e nossa sequência de martingale clássico. Então, eu fico aqui mudando a cor só para a gente saber onde a gente está trabalhando agora, tá? É mania minha. Bom, lembra que a gente estava, quando a gente fez a cara ou coroa, a gente tinha um gain de R$ 10 para um loss de menos R$ 10. Vamos mudar esses valores aqui para os valores do nosso trade, para o nosso backtest. Gain de R$ 13 para loss de menos R$ 33. Então, olha lá, a quantidade de gains que a gente teve aqui não foi suficiente para matar esses losses que são bem maiores que os gains. Chegamos no final dessa sequência de 14 trades com um loss de R$ 48. Perdemos R$ 48 aí. A gente precisaria de uma sequência de gains maiores, precisaria provavelmente ficar com uma porcentagem de gains acima de 70%, e aqui nós não temos uma porcentagem de gains acima de 70%, tá? Ok, já vimos que nessa sequência de trades aqui, se a gente tivesse uma aposta fixa de um contrato a cada trade, não teríamos tido sucesso. Então vamos ver o que vai acontecer quando nós fizermos aqui o martingale clássico. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou dizer que o nosso gain médio é de R$ 13 e o nosso loss médio é de menos R$ 33. E vamos fazer exatamente o que a gente fez no nosso martingale inicial, tá? Que é, vamos dobrando a cada loss e reiniciando a cada gain. Já nessa primeira sequência de losses aqui, já deu para ver que não vai dar certo. Por quê? Porque a gente está perdendo mais num loss do que a gente está ganhando num gain, porque a relação não é 1 para 1. Então, nessa primeira sequência de losses aqui, ó, a gente perdeu 33, depois a gente dobrou, perdeu mais 66, depois a gente dobrou, foi para 4, perdeu mais 132, significa que no total aqui a gente perdeu 231 nessa sequência. Fomos para 8, ganhamos, mas em cada gain a gente só ganha 13. Então esse ganho aqui foi de 104, não foi suficiente para recuperar aqueles 3 losses seguidos. 231, 104, continuamos no negativo.
Não vou entrar em detalhe aqui nas próximas operações, mas basta dizer que nós não estamos recuperando o que a gente está perdendo nos losses, porque os losses são maiores que os gains. Então, nós vamos chegar, apesar da gente ter variado o tamanho da aposta, apesar de a gente ter chegado a entrar num trade com 8 contratos, o que aconteceu? Nós chegamos no final desses 14 trades com um loss ainda maior do que se a gente tivesse feito a mão fixa, com um lote de 63. Então a gente vê que essa forma de fazer martingale não dá certo para esse setup específico. Tá? Bom, se não dá certo, o que a gente pode fazer então? Primeira coisa que a gente pode fazer é adaptar o martingale ao nosso setup. Como que a gente faz isso? A gente vamos mudar o conceito do martingale. Tá? Em vez de dobrar a cada loss e reiniciar a cada gain, que era o que a gente estava fazendo no clássico, aqui nós não vamos dobrar. Nós vamos calcular a cada trade qual que deve ser a aposta para que, com um somente gain, se pague todos os losses anteriores. Tá? Parece complicado? Sim. Parece, mas não é. Tá? Basicamente, o que nós vamos fazer, é manter um registro de qual que é o nosso drawdown atual. Opa, aqui não pegou todas as colunas. Desculpa. Manter um registro de qual é o nosso drawdown atual e eu acrescentei uma nova coluna aqui para calcular qual deveria ser o tamanho do próximo trade para que em um só trade você recupere todos os losses anteriores. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, primeira jogada, o primeiro trade, vou até trocar o nome aqui para trade. Foi um gain, não precisamos fazer nada, o nosso drawdown está em zero. Mas o segundo foi um loss, perdemos R$ 33, portanto o nosso drawdown está em R$ 33. Essa coluna aqui eu coloquei uma formulazinha, que depois vocês podem até copiar a formulazinha aí de cima, não vou entrar em detalhes nela, mas basicamente o que essa fórmula diz é qual que deve ser o tamanho do nosso próximo trade para que, se a gente tiver um gain de R$ 13, a gente não apenas recupere esse lote de 33, como ainda sai no positivo em R$ 13. Tá? Ele calculou aqui que o próximo trade tem que ser de 3,5 contratos. Como não é possível na B3 você operar contratos fracionários, aqui a gente arredondou para 4. Tá? Arredondou para 4, teve um outro loss. Esse outro loss foi de R$ 132. O nosso drawdown aumentou para 165. Calculamos qual deve ser o próximo trade. O próximo trade foi para 14. Está aumentando rápido, né? Por quê? Porque os losses são grandes comparado com o tamanho do gain. Fizemos um próximo trade de 14, tivemos um outro loss, 14 vezes 33, 462. O nosso drawdown foi para 627 e calculamos que o próximo trade tem que ser de 49. Fomos para 49, tivemos um gain, 49 vezes 13 dá 637, ganhamos. A gente estava no drawdown de 627, ganhamos R$ 10. Beleza, encerramos aqui, saímos no positivo, tá? Mas olha a que custo, né? Ao custo de ter que fazer uma operação com 49 contratos. Então, se a gente tivesse mais um loss, sabe-se lá para quantos contratos seria, iria para cento e pouco. É inviável por várias razões, né? Primeira, porque tem que ter cacife. Né? Você teria que ter um cacife aí e estar disposto a entrar com 49 contratos para ganhar só R$ 3 por contrato. Né? Acredito que a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. Mas mesmo que a gente tivesse cacife, mesmo que a gente estivesse disposto, aqui nós não estamos considerando os custos. Né? E nós sabemos que nós temos um custo por contrato de operar na B3, que é de mais ou menos 50 centavos por contrato por trade. Aqui nessa sequência de
3 losses e um gain, nós operamos um total de 68 contratos. Então a gente teria tido um custo só para pagar para a B3 de R$ 34 aqui. Já ia matar esse nosso gain. Então, inviável. Né? Mas mesmo sendo inviável, vamos admitir que a gente tenha o cacife, vamos admitir que a gente esteja disposto a apostar um monte em cada trade, e vamos admitir que não existam custos apenas como exercício teórico, só para mostrar como, na teoria, isso aqui funcionaria. Né? Como nós chegaríamos ao final da nossa sequência de 14 trades com um lucro de R$ 126, que é exatamente a nossa quantidade de gains vezes 13. Exatamente, ou seja, no final aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá na nossa cara ou coroa. Nós conseguimos chegar no final tendo um lucro médio de R$ 13 para cada gain que nós tivemos, que foi muito melhor do que os resultados com uma aposta de mão fixa ou dobrando a cada aposta. Né? Então, aqui foi a primeira adaptação que a gente teve. Como um exercício teórico, vamos ver o que aconteceria se nós aplicássemos isso àquele nosso backtest. Então, vamos voltar aqui à nossa apresentação, ao nosso PDF aqui. Esse aqui era o que eu já tinha mostrado para vocês, a nossa mão fixa com um contrato. E agora eu vou mostrar para vocês como ficaria esse nosso gráfico se a gente tivesse aplicado exatamente aquela lógica que eu mostrei para vocês no Excel a esses 4 anos de trade. Olha que maluco que fica aqui, né? Tem grandes degraus. No total, eu vou mostrar aqui o total aqui, tá? Um detalhe importante é que esse backtest já está considerando os custos da B3, tá? Está considerando o custo de 25 centavos por contrato ou 50 centavos por contrato por trade. 50 centavos porque é uma entrada e uma saída, 25 centavos na entrada, 25 centavos na saída. Então aqui já estão considerando os custos. Olha, se a gente olhar só os números básicos, e eu coloquei aqui na segunda linha aqui da nossa tabelinha, tá? Só os números básicos de lucro e de drawdown, a gente já vê que tem uma coisa. Parece legal, mas ao mesmo tempo estranho, tá? O nosso lucro aumentou de R$ 12.000 para R$ 78.000. Por outro lado, o nosso drawdown passou de R$ 600 para mais de R$ 9.000. Então, como o drawdown aumentou numa proporção maior que o lucro, só por aí já dá para ver que não vale a pena fazer esse martingale aqui, tá? Por que não vale a pena? Porque nós poderíamos ter tido um lucro de 78 se a gente simplesmente mudasse a nossa mão fixa de um contrato para 6 contratos. Aqui a gente passaria a ter um lucro de R$ 72.000 e o nosso drawdown passaria para 3.000, R$ 4.000 e não um drawdown de 9. Né? Nosso fator de lucro aumentou bastante, o nosso fator de recuperação caiu bastante, justamente porque o nosso drawdown aumentou bem mais do que o lucro. Nosso gain médio aumentou, nosso loss médio aumentou. Mas, independentemente do que a gente esteja olhando aqui, o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui que aconteceu bem no meio do nosso backtest. Tá? E isso vai acontecer inevitavelmente em qualquer martingale que você vai fazer, mais cedo ou mais tarde. Pode ser de roleta, ah, apostar no branco ou no preto, pode ser apostar no par ou no ímpar, pode ser no cara ou coroa. A gente acha que existe uma possibilidade muito pequena de acontecerem, por exemplo, num cara ou coroa, acontecerem 6 caras seguidas, ou 7 caras seguidas, ou 8 caras seguidas, mas acontece, tá, gente? É só fazer as contas e acontece, e a probabilidade é ainda maior de acontecer quanto mais eventos você está considerando. Então, nesse nosso exemplo desse backtest aqui, nós tivemos mais de 5.000 trades. Seriam mais de 5.000 caras ou coroas. Em algum momento lá no meio, vai ter 7 caras seguidas, 8 caras seguidos. É inevitável, vai acontecer. E no momento que isso acontecer, vai acontecer isso aqui no seu gráfico. Você vai ter que fazer um trade ou uma aposta enorme. No nosso caso aqui, o nosso maior trade foi de 650 contratos. Quem é que está disposto primeiro, quem é que tem R$ 65.000 de margem para apostar 650 contratos, né? São R$ 100 de margem
por contrato de mini índice. Segundo, quem está disposto a apostar 650 contratos para ganhar R$ 3? Acho que ninguém, né? E se tivesse um outro stop depois desse? Pode acontecer? Pode acontecer. Isso aqui iria para mais de 1.000 contratos. Então, isso é uma lógica, isso aqui é uma certeza matemática. Pode demorar, mas eventualmente vai acontecer de você ter uma sequência de stops que vai fazer com que o seu martingale saia de controle. Com que você tenha que apostar 650 contratos. Você apostou 650 contratos e ganhou, por isso que tem esse essa escadinha para cima aqui, né? R$ 13 você ganhou em 650 contratos, deu essa escadinha aqui para cima, mas você chegou a ter essa variação para baixo aqui. Né? Antes de você ganhar os 13, você ficou 33 negativos ou mais negativo e você chegou a perder aqui, sei lá quanto, com mais de 5 mil, mais de 6 mil reais em um único trade, talvez mais do que isso. Tá claro isso aqui? Então, vamos fazer. Como exercício teórico é ótimo, mas na prática não dá para fazer. Qual que é a solução? Bom, não tem solução, mas existem algumas técnicas. Então vamos ver a primeira técnica que a gente pode fazer aqui, que é você colocar um stop de quantidade de trades. Desculpa, quantidade de trades não, oh, quantidade de contratos que você coloca em um único trade. Então vamos ver o nosso próximo exemplo aqui. Ah, não, nem aqui que eu vou fazer o exemplo, desculpa, é lá no PDF mesmo. Vou fazer um próximo backtest aqui com essa mesma configuração de martingale, só que ao invés de ser sem limite de contratos, como foi este daqui, eu vou colocar um limite de 15 contratos. O que significa isso? Eu vou fazendo uma martingale, usando aquele mesmo cálculo de 13 e 33, mas no momento em que eu calcular que o próximo trade tem que ser maior do que 15 contratos, 15, 16, 17 ou mais do que isso, eu encerro meu martingale, passo a régua, considero aquilo um loss, considero aquela sequência de losses como um loss e reinicio com um contrato novamente. Tá? Fazendo isso, aqui, ó, stop de 15 contratos, eu vou obter este gráfico aqui e este resultado. Fica feio, admito. E só para a gente entender esse resultado aqui, ó, é um resultado cheio de escadinhas, já que no começo você tem duas escadinhas, vamos chamar de dentinhos de uma serra aqui, né? O que são esses dentinhos? Esses dentinhos são exatamente esses stops que a gente teve. A gente teve provavelmente uma sequência de stops. Para a gente sair da sequência de stops, a gente teria que apostar mais do que 15 contratos. A gente não quis apostar mais do que 15 contratos. Voltamos para um 1, passamos a régua. Portanto, a gente realizou esse stop aqui, realizamos um outro stop aqui. Depois fomos tendo ah, provavelmente uma sequência em que a gente não teve que estopar na quantidade de contratos, foi subindo, subindo. Aquele grande stop que a gente teve na metade do anterior aqui, acabou não acontecendo, porque a gente estopou antes, mas de qualquer forma, nós chegamos num resultado maior do que se a gente estivesse apostando só com um contrato. Vamos ver aqui qual foi o resultado final. A gente teve um lucro de R$ 24.000, que foi o dobro do que o lucro se a gente tivesse apostando só um contrato fixo, mas a gente teve um drawdown de R$ 2.000, que foi quase 4 vezes do que se a gente estivesse apostando um contrato fixo. Foi de R$ 600 para R$ 2.000. Fator de lucro foi parecido, fator de recuperação foi a metade, justamente porque o nosso lucro dobrou, mas o nosso drawdown quadruplicou. Nosso gain médio foi de 23 e o nosso loss médio foi de 56. Tá? Vale a pena? Daí vai muito de pessoa para pessoa. Eu acho que não vale a pena. Você consegue sim uma,
digamos, ah, uma estabilidade maior nos seus gains, que não é tão grande assim, porque você chegou a ficar vários meses aqui andando de lado, você chegou a ficar vários meses aqui no começo andando de lado também, mas ao custo de um drawdown maior. Tá? Então, só o stop não é suficiente. O que mais que a gente pode fazer? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a possibilidade de nós suavizarmos o martingale. E aí começa a complicar um pouquinho mais, mas não tanto, e é por isso que nós estamos indo passo a passo. Tá? Isso que eu chamo de martingale suavizado, o que, que é? Uh, o martingale suavizado, a gente manipula o tamanho do próximo trade baseado na nossa taxa de acertos esperada. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que esse backtest desse setup teve uma taxa de acertos de 78%? Olha só, uma taxa de acerto de 78% significa que nós temos, em média, mais do que 3 gains para cada stop. Se a gente tivesse exatamente 3 gains para cada stop, a nossa taxa de acerto seria de 75%, né? 3 gains em cada 4, 75%. Como a nossa taxa é de 78%, significa que, em média, nós temos mais de 3 gains para cada stop. O que, que nós fazemos então? Nós suavizamos o nosso martingale para que ele não espere recuperar todos os losses em um gain só. Como a gente sabe que nós temos em média mais do que 3 gains para cada loss, a gente suaviza para que, em média, ele recupere a sequência de losses em 3 gains e não em um gain como ele faz normalmente. Como que a gente faz isso? Tem várias maneiras de fazer isso, tá? Mas a maneira que eu escolhi é através do que eu estou chamando de um gain esperado ou gain, uma expectativa de gain em cada trade. A gente tinha visto lá atrás que o nosso gain média é de R$ 13 por contrato, então eu vou falar aqui que ao invés de ser 13, eu vou falar que eu estou esperando um 39. Ué, estou esperando 39? É, o triplo de 13. Como nós vamos ver aqui no exemplo, o que, que isso vai fazer? Nós vamos calcular o nosso próximo trade baseado nesses 39, ao invés de baseado nos 13, e isso vai fazer com que as nossas sessões de martingale não sejam recuperadas em um trade, em um gain, elas vão ser recuperadas ao longo do tempo, assumindo que essa relação de gain-loss se mantenha acima, que se mantenha positiva, se mantenha em 3 para 1 ou acima disso. Tá? Vou mostrar aqui agora exatamente do nosso mesmo exemplo, da nossa mesma sequência de trades, como funcionaria isso na prática. Vamos lá. Nosso primeiro loss, que a gente teve um loss de R$ 33, portanto nosso drawdown era de R$ 33. Você lembra que no martingale tradicional nós tínhamos calculado que o próximo trade tinha que ser de 3,5. Aqui nesse suavizado nós estamos calculando que o próximo trade tem que ser de 1,8. Arredondando, nós vamos fazer o próximo trade com 2, ao invés de fazer o próximo trade com 4. Tivemos um outro loss, então aqui o loss foi de 66, ao invés de ser de, ao invés de ser de 132, né? Nosso drawdown foi para 99, calculamos que o nosso próximo trade tem que ser de 3,5, ao invés de ser de 14 que a gente tinha calculado lá atrás. Nosso próximo trade, portanto, vai ser de 4 ao invés de 14. Estão vendo como está suavizada a curva? A gente continua aumentando a nossa quantidade de trades depois de cada loss, mas de uma maneira muito mais suave. Tivemos um próximo trade, que foi um loss, perdemos 132,
Nosso drawdown foi para 231 ao invés de 627 que a gente tinha tido lá no tradicional. Calculamos um próximo trade de 7 ao invés de 49 que a gente tinha lá atrás. Então está bem mais suave. Tá? Qual é a diferença? A diferença é que nós não vamos recuperar todo o nosso loss em um só trade. Então nós tivemos um gain com 7 contratos, só que esse gain não foi suficiente para recuperar todo o drawdown. Não tem problema. A gente continua calculando o drawdown e continua calculando qual que é a expectativa para o próximo trade, quanto que a gente deve fazer no próximo trade, se admitindo que essa sequência ou que esse padrão de gains e losses vai continuar com o padrão de 3 para 1 ou acima. Então, aos poucos, nós vamos recuperando. Nessa sequência aqui, nós não chegamos a recuperar tudo, tá? Nós chegamos no final a um gain de R$ 7. Menor do que o gain que a gente obteve de R$ 126 lá atrás? Sim. Mas a gente não teve que apostar 49, os nossos custos foram bem menores, a nossa densidade de imagem foi bem menor. E nessa nossa sequência aqui de 14 jogadas, nós não chegamos a ter uma relação de gains para loss de 3 para 1. Aqui a nossa relação está mais ou menos de 2 para 1. Então por isso que nossa recuperação não foi tão boa. Mas se a gente continuasse essa sequência aqui e fosse se aproximando do histórico estatístico, que é 3 para 1, logo logo a gente estaria bem positivo aqui. Tá? Eu não fiz isso aqui, mas foi só para mostrar que a gente saiu no positivo, porque a gente foi se aproximando da relação de 3 para 1, e conforme a gente fosse tendo mais gains e continuasse tendo 3 gains para cada loss, a gente ia aumentar mais ainda aqui. Então, olha que interessante olhando aqui então nossos 4 exemplos. 1 para 1, saímos no loss 48, dobrando a cada loss e zerando a cada gain, saímos no loss de 63, calculando o mínimo necessário para que um só gain recupere todos os losses, acabamos tendo um gain de 126, mas para isso tivemos que apostar 49. E fazendo esse martingale suavizado, em que a gente se parte do histórico, que nós tivemos uma média de 3 gains para cada loss, nós chegamos no final quase no 0 a 0, mas nós não tivemos que apostar 49. Nós só apostamos só 7 no máximo aqui e iríamos sair por positivo lá para frente. Vamos voltar para o nosso PDF, vamos aplicar esse, esse conceito a essa nossa curva aqui. Então, nossa próxima, a nossa próxima tela vai mostrar o martingale, assumindo que cada gain é de 39 e não de 13. Ó, ficou uma curva muito mais retinha. E vamos dar uma olhada aqui nos nossos resultados. O lucro total foi de R$ 29.000, para um drawdown, no caso aqui, de só R$ 1.500. Então, ficou bem parecido, fazendo a proporção, do que se a gente tivesse apostado apenas um contrato fixo em cada um dos trades. Bem parecido. Tá? Porém, com uma reta muito mais reta, né? Uma curva muito mais reta. Reta é engraçado, né? Uma curva muito mais reta, com uma expectativa de ganhos mensais, ou bimestrais, ou trimestrais, muito mais previsível, uma previsibilidade muito maior. O nosso fator de lucro aumentou, o nosso fator de recuperação ficou bom também. E olha que interessante, o nosso gain médio quase que dobrou, sendo que o nosso loss médio não dobrou. Por isso que a gente teve essa relação de lucro drawdown se mantendo. Por outro lado, nós ainda tivemos no meio aqui do nosso backtest um caso em que a nossa mão teve que aumentar bastante. Não foi para 650 contratos, mas foi para 39. Tá? Não é todo mundo que está disposto também a botar R$ 39 em um trade de scalping, né? Porque no final isso aqui é um scalping. Né? E se a gente tivesse mais um loss quando a gente apostou 39, talvez isso aqui fosse para 50, 60. Né?
Então, ainda não é o cenário ideal, né? Não que exista um cenário ideal, mas é um cenário interessante, mas que talvez dê para melhorar. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos também colocar um limite de contratos, colocar um stop de contratos. E vai ser esse nossa próxima curva aqui. Então, olha só, a curva não ficou tão retinha, porque não existe um almoço grátis, então é tudo um balanço, né, de prós e contras. Se a gente coloca um limite de contratos, nós vamos ter esses dentinhos da serra, porque nós vamos estopar em alguns momentos. Então você vê aqui que o resultado colocando o limite de contratos, mesmo suavizando a curva, não ficou legal, né? Ficou com lucro de 20 mil para um drawdown de 1.700 reais. Então ficou bem parecido quando a gente colocou o stop de contratos lá no nosso martingale tradicional sem ser suavizado, né? Ficou um drawdown menor, mas um lucro também menor, um fator de recuperação um pouco maior, então não ficou muito diferente não, tá? Pô, tá, e agora? Né? Já vimos várias alternativas aí, então parece que o mais legal aqui realmente foi o anterior, né? Que ficou uma curva bastante reta, mas às custas de ter esse trade aqui com 39 contratos. E agora? Bom, gente, aí que entra a otimização do martingale, né? Agora que nós já vimos as diferentes possibilidades de suavização, modificando qual é a expectativa de gain em cada trade, modificando o stop, vou fazer uma otimização. E o que é essa otimização? É testar várias combinações de expectativa de gain e stop. E para isso não tem jeito, é força bruta mesmo. Eu coloco lá no MetaTrader para otimizar, não é fácil, é uma ferramenta que eu desenvolvi para fazer essa otimização. Então, vai fazer centenas de combinações para achar qual que é a combinação mais adequada para esse setup e para esse backtest de 4 anos. Não significa que vai ser a mais adequada para o futuro, mas já é uma boa aproximação, né? Você tem aqui 4 anos de histórico, existe uma boa possibilidade de que o futuro seja parecido, né? Não tem nenhuma garantia, mas estamos assumindo que o futuro pode ser parecido, tá? Então não tem fórmula para isso. É otimização, é força bruta, vamos testar e vamos ver o que acontece. E o próximo slide aqui eu vou mostrar para vocês qual foi o resultado da otimização. E também não tem uma única otimização melhor, porque vai ter aquela que vai dar um maior lucro, vai ter até aquela que vai dar um menor drawdown. Então, não necessariamente a que dá um maior lucro vai ter um melhor drawdown, ou pode ter um fator de lucro maior em uma e menor em outra. Então, é um balanço, tá? Eu peguei uma aqui que eu achei razoável, que deu esse gráfico aqui. Olha a diferença desse gráfico para o anterior. Só pelo gráfico já deu para ver que os dentinhos são bem menores e as sequências de gain são bem maiores. Anterior, novo. Anterior, novo. Agora vamos ver se foi só visual ou se realmente teve uma diferença nas métricas aqui, né? Então vamos lá. Essa versão aqui, ó, a gente está considerando um gain de R$ 40, aqui uma expectativa de gain de R$ 40 e um stop em 8 contratos ao invés do 15, né? Olha que interessante. Então o máximo que a gente está operando aqui são 8 contratos. Olha o que a gente teve aqui de resultado. Um lucro total, lembrando que aqui já estão descontadas as taxas, tá? Então, um lucro total de R$ 21.000 para um drawdown de R$ 900. Então, finalmente, nós tivemos algo melhor do que aquele nosso backtest inicial, que foi com mão fixa de um contrato. Então, nosso lucro aumentou de 12 para 21, ou seja, aumentou mais de 50%, né? E o nosso drawdown aumentou de 600 para 900, aumentou menos de 50%. O nosso fator de lucro aumentou consideravelmente também, de 1,29 para 1,38. Nosso fator de recuperação aumentou um pouco, justamente porque a nossa relação de lucro para drawdown melhorou.
Nosso gain médio aumentou de uns 50% e o nosso loss médio não aumentou em 50%, aumentou um pouco mais do que isso. Ou seja, não chega a ser algo perfeito, nós ainda temos nossos dentinhos, mas já é uma curva bem mais interessante do que aquela nossa curva inicial, né? Vamos voltar lá para aquela nossa curva inicial, que era essa daqui. Olha que essa curva inicial tem períodos de andar de lado, meses e meses em que anda de lado. Teve um período grande aqui que eu estou mostrando, teve outro período grande aqui, 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 períodos andando de lado, enquanto que aquela nossa última versão os, tem períodos de loss sim, mas recupera rápido por causa do martingale e não chega a ter longos períodos andando de lado, portanto tem uma previsibilidade bem maior. Bom, peço desculpas aí pelo vídeo longo, mas acho importante ter esses conceitos todos. Não é o que eu tenho usado principalmente. O que eu tenho usado principalmente ainda é uma evolução disso, e nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo que eu ainda vou gravar, tá? Agradeço a quem teve paciência de assistir até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Um abraço.